Oi, meu nome é Eduana Patrícia Moeller, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Leonardo Fritzen. Fica situado no município de São Vendelino, no Rio Grande do Sul. Então, o meu trabalho fala sobre o Alzheimer e o título dele é Alzheimer. Você já sabe os cuidados essenciais e estratégias para retardar o avanço desse mal? Então, o problema do meu trabalho é o que a gente pode fazer ao longo da nossa vida para então tentar evitar ou retardar o avanço desse mal, descobrir se existem estratégias para a gente fazer isso e descobrir também se existem pessoas dispostas a acolher essa ideia e se existem associações que apoiam e incentivam esse pensamento de dar vez e voz para o Alzheimer. A justificativa, então, da escolha desse meu tema é porque pessoas próximas a mim e familiares andam esquecendo as coisas com muita frequência e fazendo as mesmas perguntas ao longo do dia. E isso despertou uma certa curiosidade em mim, de tentar entender o porquê que isso acontece, o porquê que essas pessoas, então, fazem essas mesmas perguntas várias vezes ao dia. Eu procurei entender sobre esse assunto para também levar o conhecimento até eles e tentar ajudar da melhor forma possível. As hipóteses do meu trabalho é que eu acredito que seja causado pela genética. Acredito também que ele não tenha cura, mas eu quero descobrir ao longo dessa pesquisa se realmente existe ou não. Quero descobrir também quais são os métodos e se existem métodos que a gente pode fazer, que a gente pode ter, ou estratégias que a gente pode ter ao longo da nossa vida para tentar evitar o avanço desse mal. E penso que esse é um assunto emergente e de grande importância social e que ele precisa ter vez e voz, em que a gente precisa levar ao mundo o conhecimento que a gente tem e tentar ajudar essas pessoas da melhor forma possível, acolhendo e tornando o ambiente mais aconchegante possível. O objetivo geral do meu trabalho, então, é tentar entender o que de fato é essa doença, o que ela causa, quais os impactos familiares que ela pode trazer, quais são as estratégias, então, que a gente pode ter ao longo da nossa vida para tentar, então, evitar ou retardar o avanço desse mal. A minha metodologia, ela foi baseada em pesquisas da internet, leitura de livros e artigos. Eu também elaborei um questionário, no qual eu entrevistei a professora orientadora deste trabalho, a Isabel Klein-Gittens, sobre o caso da sua mãe. Elaborei um questionário também e entrevistei a mãe de um colega meu sobre o caso da sua avó, né? A avó do meu colega. E entrevistei também uma ex-colega minha sobre o caso de suas duas avós que então possuem a doença de Alzheimer. As perguntas do meu questionário que mais me chamaram a atenção com as respostas foram quais as atividades essa pessoa fazia e que hoje não pode fazer mais. Então, me chamou a atenção também porque uma das respostas que eu obtive foi que as duas avós, então, uma gostava de jogar bingo e ir na igreja e que ela não consegue mais realizar isso porque ela estava em cadeira de rodas e esquecia, né? Não tinha mais a capacidade suficiente de se concentrar para jogar o bingo e para realmente entender quais eram os números, aonde eles iam, enfim. A outra respondeu que as suas duas avós então gostavam muito de fazer caminhadas e de regar as plantinhas no jardim e que agora acabaram então, enfim, não conseguindo mais realizar por conta que não sabiam mais como cuidar das plantas, quando que era época de plantar as plantas, não conseguiam mais fazer as suas caminhadas porque saíam de casa sem rumo e não sabiam mais para onde estavam indo, para onde queriam ir, o que de fato estavam indo fazer. A outra resposta, então, que eu obtive foi que uma das pessoas gostava muito de ler livros e que acabou que ela não conseguia mais ler livros porque ela não conseguia mais interpretar a história que ela leu. Então, também não faria sentido ela continuar lendo, sendo que ela não lembra mais a história e não consegue interpretar de fato o que ela leu.
Descobri então, com a minha pesquisa, que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva grave que afeta principalmente o córtex e o hipocampo. Os emaranhados neurofibrilares, eles se alojam então no cérebro, né? Eles se desenvolvem no cérebro das pessoas e eles vão apagando certos neurônios do nosso cérebro e isso faz com que a gente perca progressivamente a nossa memória, tanto músicas, tanto memórias que a gente tem com algumas pessoas, enfim. E acaba que a gente pergunta várias vezes a mesma coisa durante o dia porque realmente a gente não lembra. Descobri também que existe a ABRAS, que é a Associação Brasileira do Alzheimer, e ela é responsável por arrecadar fundos, garantir que essas pessoas tenham vez e voz ativa, que elas sejam vistas e que realmente existem pessoas que se importam e que se dedicam a prestar apoio a essas famílias e a essas pessoas. Descobri também uma dieta que se chama dieta mediterrânea, que 26% das pessoas que a realizaram ou que a realizam têm um retorno positivo quanto a evitar, quanto a se prevenir contra o Alzheimer. Então, 26% das pessoas que fizeram comprovaram que realmente funciona e que realmente está ajudando elas contra isso. Concluo, então, com essa minha pesquisa, que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa séria, que precisa ter vez e voz, precisa ser conhecida, a gente precisa conseguir falar para as pessoas sobre essa doença, para que elas possam, então, se prevenir ou tentar se prevenir da melhor forma possível. Porque, como eu já disse, existe o estudo, é comprovado que ele realmente funciona, então a gente precisa mostrar para o mundo que existe essa possibilidade, que existe essa alternativa de tentar evitar. Então, uma das formas é fazendo a dieta mediterrânea, alimentando sempre o nosso cérebro, nos alimentando bem e praticando muito exercício físico, que é uma coisa que realmente ajuda também. Que existe, eu descobri também que existe a Associação Brasileira do Alzheimer, que é a ABRAS, que ela permite que as pessoas então tenham acesso a essa informação, que é uma grande rede que junta e arrecada fundos a fim de fazer realmente as pessoas descobrirem e entenderem sobre essa doença. Esta foi a minha apresentação. Muito obrigada. Tchau!